iríamos abordar. Contudo, hoje nós precisamos continuar a falar aquilo que nós iniciamos há 15 dias atrás. Nós falamos há 15 dias atrás sobre as instruções à nova criatura. Foi o tema que nós trouxemos no último estudo. Agora nós vamos observar e estudar a partir do versículo 32. Eu botei um versículo que já havia passado, mas para que a gente possa entender esse texto que fala do versículo 32, primeiro e segundo. É importante frisar, irmãos, que a Bíblia, ela originalmente não é dividida em capítulos e versículos. Divisão que vai acontecer mais de 1.200 anos em capítulos, depois 1.500 anos em versículos, desde na era cristã, né? Então, nós vamos voltar para a gente conseguir ter o entendimento do versículo 1 completo. Eu preciso ter o entendimento do versículo 32 do capítulo 4. Mas qual que é o tema da epístola? Nós já falamos aqui que esse tema da epístola é Paulo anunciando o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus que Paulo está anunciando, irmãos? Irmãos, você pode. Mas é o que nós já falamos, e aí na próxima vez eu vou perguntar novamente, mas que é, o mistério de Deus é Deus juntar judeus e gregos e fazer eles, judeus e gentios, e fazer ele um mesmo povo, chamado igreja. Nós falamos do desafio da unidade, o capítulo 4 é todo falando desse desafio, do recurso que Deus nos dá para viver em unidade, dos desafios que nós encontramos de viver unidade, e que a destruição da unidade da igreja é uma vida imatura, uma vida carnal. Mas agora, quando nós olhamos o versículo 32, o primeiro e o segundo versículo do capítulo 5, nós encontraremos algo particularmente interessante. Nós vamos ver um apelo do apóstolo Paulo para que como nós devemos ser. E se eu puder dar um tema para essa noite, em cima desses 3 versículos, é imitadores de Deus andando em amor. É o apelo do apóstolo. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, e depois eu vou explicar o porquê do versículo 32, vai falar assim: sede, pois, imitadores de Deus. Quando o apóstolo está trazendo isto, ele está falando que nós precisamos observar quem Deus é, observar o que Deus faz, e não tem como ser uma cópia, e tudo que a gente fizer é uma proporção bem menor do que ele faz, mas ser seus imitadores. Mas a gente só vai conseguir entender isso melhor quando nós olhamos o versículo 32. Porque o versículo 32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Essa questão da imitação das atitudes é algo que nós encontramos na Bíblia. O apóstolo Paulo falando: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Falando sobre que nós precisamos imitar o Senhor Jesus. Mas aqui ele está falando de uma atitude de Deus específica que está no versículo 32. Ele está reforçando essa ideia. E qual que é a ação que Deus faz aqui no versículo 32? Ele vos perdoou em Cristo. Vamos primeiro entender esse perdão, para que desta forma possamos também imitá-lo. Primeiro aspecto do perdão de Deus. O perdão de Deus, ele não precisa da sua atitude para que ele aconteça. E eu estou falando em qual sentido? A não ser aceitar Cristo, claro, irmãos. Eu estou falando, não tem nada mais que eu possa fazer, ou que eu não faça, que Deus vai me deixar de amar mais ou menos. Deus ama porque Ele ama. É um atributo dele. Mas agora, em Cristo, esse perdão pode nos alcançar. E por que esse perdão só nos alcança em Cristo? Porque nós somos
pecadores, porque nós ofendemos a Deus com a nossa vida, porque eu sei que nós estamos passando em um refinamento, mas pensa só, lembra do passado, o quanto a nossa vida era hostil, quanto a gente maltratava as pessoas que foram feitas também imagem e semelhança de Deus. Mas um homem chamado Jesus um dia entrou na nossa vida. Esse homem chamado Jesus, aqui, o Cristo, o Messias, ele é o veículo que nos liga ao perdão de Deus. Deus libera o perdão em Cristo. E para eu entender melhor o que significa esse perdão em aceitar Jesus, onde não tem mérito algum meu nisso, somente eu costumo dizer que nós só somos um mendigo que estava nas ruas jogado, e somente estenderam a mão para nós e falou assim: você quer mudar de vida? Que mérito tem do mendigo em estender a mão? Nenhum. Mas que mérito tem quem estende a mão? Muito. Deus estendeu a mão. E diz, e aí eu não posso falar que é uma história ou história, mas de um certo homem que ele havia falhado, havia errado, havia cometido crimes, e por estes crimes havia sido preso. Contudo, as pessoas que habitavam naquela cidade gostavam muito dele. Começaram a pedir ao governador daquela cidade para que soltasse aquele preso. Contudo, no meio dessa história, o coração daquele governador ele se comove. Ele falou: esse rapaz deve ser realmente um rapaz bom, porque toda a cidade está pedindo para que ele seja absolvido, para que ele seja solto. Aí ele colocou uma roupa de reverendo, uma roupa de um líder eclesiástico. É interessante, já pode aplicar, né? Porque líder eclesiástico tem roupa, certo? Ele vai lá na prisão e ele coloca a carta de liberdade dentro da Bíblia. E ele vai conversar com aquele homem, ele vai se passando por um líder religioso. Ele vai falar com aquele homem como se fosse um pastor. Ele fala assim: olha, ouvi falar sobre uma liberdade a qual você pode ter. Ele falou: não se aproxima de mim. Você... E começou a blasfemar contra Deus e contra aquele homem. Aquele homem sai, chega o carcereiro e fala: você não sabe a tolice que você fez. Aquele homem era o governador. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de liberdade. E aí aquele homem estava condenado à morte. E quando ele vai para a condenação, aí diz a história que a resposta dele é falar assim: hoje eu estou sendo condenado, não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Dentro da Bíblia tem a carta de liberdade. A nossa carta de liberdade está aqui. O nosso perdão que nós alcançamos em Cristo aqui está. E agora eu pergunto aos irmãos: nós merecemos perdão? Não. Nós não merecemos perdão. Porque o caráter de Deus é tão santo, tão santo, tão santo, que ele precisa julgar de forma justa toda a causa. Ou senão, ele seria um juiz, e a gente poderia usar um exemplo, né, como um juiz corrupto, no qual, por ele gostar da pessoa, ele anula a sentença. E Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo. E desta forma, Cristo é enviado, toma o nosso lugar, assume toda a nossa culpa, vírgula por vírgula, ato por ato, pecado por pecado. Ele se faz pecado por nós, e tendo uma vida totalmente justa, íntegra e reta. E dessa forma ele morre em uma cruz,
sendo que essa condenação era para mim, era para você. Até a cruz não era dele, né? Mas porque a cruz ela é feita na medida para quem ia morrer, e quem ia morrer naquela cruz era Barrabás, não era Jesus. Então a cruz é na medida de Barrabás, não na medida de Cristo. Ele estava preparado com antecedência para ele. Exatamente uma cruz que não era dele e que era minha, era sua. Mas ele morreu. Ele não perguntou se a gente queria perdão. Ele não perguntou se nós chegamos a ele e falamos assim, por favor, nos perdoa. Não. Ele disponibilizou o perdão. Porque ele ama, ele é bom e misericordioso. E é essas características que Paulo está falando que tem que habitar em nós. E a gente pode começar a aplicar. Sede uns com os outros, imitadores de Deus, que sede benignos, bondosos. Irmãos, porque às vezes, sempre a nossa primeira reação, em vez de estender a mão, é tacar uma pedra. Irmão, você já pensou o que as pessoas sofrem para servir o Senhor Jesus? O que as pessoas passam? Tem pessoas que às vezes estão vivendo sempre na beira da depressão, mas está tentando. Ela não vai ser perfeita, mas está tentando. E tem que encontrar em nós o apoio. Tem que encontrar em nós, igreja, o porto seguro. Tem que encontrar em nós uma pessoa que vai falar assim: eu não aceito você desistir. Você vai conseguir. É ser bondoso, é ser benigno, é ser movido para o bem e não movido para o mal. Aquela mulher adúltera pecou. Rodeada de pecadores também. Se fosse, era para ser trocação de pedra, um tacando pedra no outro. Mas não, só ela que foi chamada. Jesus está na situação. Quem não pecou quer que tem o direito de atirar a primeira pedra, atira. As pessoas caíram na real e não atiraram. Mas algumas pessoas que eu já conheci que falaram assim, não, pastor, hoje eu fiquei o dia, a semana inteira sem pecar. Então ele tacaria a pedra. Sem falhar. Isso é impossível, porque a nossa mente, ela é terrível. E o pecado na mente, no coração, ele já acontece. Mesmo que não vire ato, mas já passou aqui. Já contaminou aqui. Já veio aqui, talvez já até engoliu, mas chegou aqui. E Deus sabe. O que Deus está pedindo de nós? Vamos olhar as pessoas como Deus olha. Jesus olha para aquela mulher e fala com ela assim: toma uma vida diferente a partir de hoje. Pastor, não foi isso que ele falou? Ele falou: vades e não peques mais. Mas isso não é exatamente o que eu estou querendo dizer. E talvez tem gente que está precisando de um abraço nosso e falar assim: toma uma vida diferente a partir de hoje. Eu não estou aqui para te condenar, estou aqui para te ajudar. Quer orar comigo? Vamos lá orar? Vamos marcar uma reunião de oração? Irmãos, tem situações que ocorrerão que às vezes até mexer com o nosso interior, mas nós precisamos estender a mão santa da igreja. Olha Israel, quantas vezes não pecou? E Deus sempre estava lá falando: vinde, arrependei-vos. Ele se arrependia, Deus dava vitória, depois eles abandonavam o Deus da vitória novamente. Mas Deus, quanto tempo demorou até Deus decretar um juízo? E um juízo rigoroso.
Só que é tão lindo que quando aquele templo ele é destruído em 586, Ezequiel tem uma visão que antes do templo ser destruído, a glória do Senhor, ela sai, ela vai para o Oriente. Ela vai na direção da Babilônia. É o que Deus está falando assim. O templo está ficando vazio, vocês estão indo para lá e ainda assim eu estou indo com a glória lá para alcançar vocês. E está Ezequiel lá sentado. E eu, às margens do rio Quebar, eu tive uma visão celestial. Está lá Daniel sendo livre da boca dos leões, Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo livre da fornalha. E Deus falando com eles, daqui 70 anos eu vou levar vocês de volta para a terra, o cativeiro vai acabar. Está vendo que nem o juízo de Deus, ele quer destruir o homem por destruir, mas ele quer que o homem enxergue ele, e Deus permite as coisas, Deus tira a proteção, para que ele passe coisas, para que ele possa enxergar, que ele precisa de Deus e precisa se arrepender. Enquanto há fôlego de vida, ainda tem esperança. Sede benignos, enquanto há vida, sede benignos. Misericordiosos. Misericórdia é eu não dar aquilo que aquela pessoa merece. É uma pessoa que merece a morte e eu não gero a pena de morte. Isso é misericórdia. E está falando, sede misericordiosos. Aquela pessoa até merece isso. Até merece escutar umas boas verdades. Mas pega, se é para destruir, não. Não dá o que ela merece. Senta lá do lado dela e dá o que ela não merece. Ora comigo. Vamos avançar. Tá vendo que como a visão de Deus é diferente? Fala, perdoando-vos uns aos outros com perdão semelhante ao perdão que Cristo nos perdoou, que Deus nos perdoou através de Cristo, melhor dizendo. Um perdão completo. Um perdão que não é interesseiro. Um perdão que não está buscando nada em troca. É um perdão completo. Eu não posso aceitar na nossa geração. E eu já vi isso, eu sou testemunha. Havia duas pessoas em qualquer lugar da face da terra que eram pastores, que um mudou de igreja. Os dois irmãos pararam de conversar e ainda continuam sendo pastores. Meu Deus! Se nem dentro da nossa família a gente consegue perdoar quem muda de congregação, como a gente vai ir para o mesmo céu? O céu é um lugar de quem é perdoado, mas também de quem perdoa. Olha qual é a oração que a gente faz. A oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Está vendo que é mútuo? Eu perdoo e Deus me perdoa, eu perdoo e Deus me perdoa. Sede imitador em Deus no perdão, no amor, na misericórdia. Quantas vezes que Deus não insistiu em você e você estava nem aí para Ele? E Ele estava insistindo, nos envolvendo em seus laços de amor e de misericórdia, e às vezes nós nem queríamos saber dEle. Vivíamos como se Ele não fosse nada, o Criador dos céus e da terra, e vivíamos de uma forma soberba. Quantas vezes a gente não quer desistir e Ele está insistindo. Porque querer desistir para Deus é ofensa. Mesma coisa que eu falar assim, Urdes. Assim, Deus, o meu problema é maior que o Senhor. A minha dor é maior que o Senhor. O degrau que eu preciso romper é maior que o Senhor.
desistência, por isso que fala que ele se agrada naquele que não recua. Aquele que prova o dom celestial e desiste, depois acaba o arrependimento, para ele não tem arrependimento mais. Acaba a oportunidade de arrepender-se. E Deus está lá insistindo, então nós precisamos insistir uns nos outros. Onde todo mundo vê que não tem valor mais, você vai ter visão do céu, em nome de Jesus. Você vai ver aquele diamante dentro do carvão. Você vai falar assim: tem jeito. Perdoando-vos uns aos outros. Sede assim, sede, pois, imitadores de Deus. Perdoar é fácil, irmão? Sim ou não? Muitas vezes, quando a gente vai perdoar, a gente vai dar o nosso melhor, não é? A gente vai além das nossas forças. Obrigado, legal. A gente vai além das nossas forças. Sai aquele choro doído lá de dentro da alma. É assim, não é? Mas Deus também deu o melhor dele quando ele fez nos perdoar. Ele enviou o Cristo. Ele deu o melhor. Imagina um pai que envia o seu único filho. É uma dor que não é indizível. Não há palavra na terra que possa pegar e denominar. Entregar o seu filho inocente. Muito obrigado, muito legal. Entregar o seu filho inocente para morrer pelo criminoso. É o melhor. Por isso que fala, sede imitadores de Deus. E agora Deus, através de Cristo, tem muitos filhos. Como filhos amados. Porque aquele que recebeu o amor, ele é capacitado de ofertar. Aquele que não entendeu o amor de Deus na vida dele, ele fica preso e não consegue perdoar. Imitem a Deus como filhos que foram amados. Um filho que é amado, ele sabe amar. E eu falo, não tem ninguém que ame como o Senhor. Você é um filho amado por Deus. Mesmo que alguém pode ter dito diferente, mas por Deus, você é amado. Você é um filho amado por Deus, e por isto você é habilitado hoje, através do Espírito Santo, para amar também. E um filho que é amado, e um filho que ama, ele anda junto do seu pai. Ele se parece com o seu pai. Por isso que é ser imitador. Porque aquele que anda com Deus, certamente parecerá com ele, parecerá com Deus. Filhos amados, a nossa identidade de ser filho amado está contida na forma em que amamos. Então, enquanto mais amamos, mais demonstramos que conhecemos o amor de Deus que está em Cristo. Por isso que Jesus fala: eles saberão que são meus discípulos pelo amor que amardes uns aos outros. Quem vai querer fazer parte de um povo? E olha que mensagem forte e potente. Porque, vamos voltar para o contexto, Deus está juntando dois povos que são inimigos. Judeus e gentios. E fez deles um só povo. E está falando, agora vocês têm que se amar. Vocês têm que se perdoar. Vocês têm que olhar um ao outro o valor que um tem no outro. Vocês têm que ter um olhar bondoso uns para com os outros. Deus pegou dois povos antagônicos em cultura e juntou e falou assim: agora vocês são um. Agora imagina como essa mensagem ela não é poderosa. Será que essa mensagem não tem capacidade de mudar o cenário do meu lar?
Será que essa mensagem não tem a capacidade de mudar o cenário do meu trabalho? Será que essa mensagem tem capacidade de mudar o cenário da nossa igreja? Quem está aqui dentro, irmãos, tem que sentir o amor de Deus através de nós. O problema, irmãos, que às vezes pode acontecer e já aconteceu. Certa feita teve um culto de 4, que entrou 2 moças aqui e ficaram naquele terceiro banco ali. Eu fui lá, cumprimentei elas, tudo, mas depois do culto a gente não conseguiu chegar até lá, e o Joel tentou chegar, mas não conseguiu. E elas saíram sem ninguém dar um abraço nelas. O que elas vão falar dessa igreja, hein? Esse povo não ama, não. Não é assim. Aqui é o lugar onde habita o Espírito Santo. Porque está você, cliente, cheio do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo está habitando aqui, porque você está aqui. E as pessoas têm que sentir esse Espírito Santo ferver através de mim e sair. E a primeira forma que ele sai não é no dom espiritual, é no amor. Porque o fruto do Espírito é amor. Depois vem gozo, paz, alegria. Gozo, paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Mas começa, o fruto do Espírito é amor. Eu gosto de um autor que fala que o fruto do Espírito é o amor e suas 8 manifestações. A paciência é o amor que espera. O domínio próprio é o amor que se controla para não ferir os outros. Então, são manifestações do amor. E se nós não demonstrarmos isso, temos falhado como igreja. Se na nossa casa prevalece mais o grito do que o perdão, temos falhado como igreja, temos falhado como cristãos. Se aqui dentro da igreja, porventura, começar a chegar e surgir calúnias e difamações um contra os outros, litígios um contra os outros, temos falhado como igreja, temos falhado como cristãos, porque aquele que não ama o seu próximo, ele não ama a Deus. É o que o João diz. Sede imitadores de Deus e andai em amor. E eu começo a entender, se eu preciso andar em, então quer dizer que o amor é uma estrada. E Paulo é muito poético acerca disso. Porque ele, acerca dos dons espirituais, ele fala: buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí começa o capítulo 13. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, eu nada seria. Ele está falando, busque os dons, mas eu vou mostrar um caminho que é seguro. O caminho do amor é um caminho seguro para a igreja trilhar. Então, como é caminho, o caminho tem início, tem meio e tem fim. O fim é na glória. Então a gente já sabe. O começo é quando você levanta a mão e recebe esse amor de Jesus. Então todo mundo aqui já começou a andar nesse caminho. Aleluia. Mas ele é progressivo, irmãos. Calma. Todo dia eu aprendo a perdoar mais. Todo dia eu aprendo a amar mais. Mas se em algum momento eu estabilizar ou eu retroceder, quer dizer que eu estou voltando para o dia em que aceitei Jesus. E é muito perigoso. Porque eu estou recuando, enquanto era para eu estar aproximando do céu, eu estou recuando. E eu não posso recuar no caminho do amor. Há muitas pessoas que abandonaram o amor para abraçar a mágoa, que abandonaram o amor para abraçar o ódio, que abandonaram o amor para abraçar a fofoca, que largaram o amor para abraçar as obras da carne. Todas estas coisas anularão o amor na nossa vida.
todas essas coisas tornarão nosso coração mais duro. Todas essas coisas farão a gente recuar. Contudo, eu preciso entender que neste caminho de amor, eu preciso andar também semelhante como Cristo andou. Eu preciso perdoar como o Pai perdoou, sendo seu imitador. E para eu fazer isso, eu preciso ver a história do Filho e andar conforme ele andou, que o versículo 2 fala. E andar em amor também como Cristo amou e se entregou. Perceba como Cristo vos amou e se entregou. Não existe amor sem entrega. Não existe amor sem sacrifício. Não existe amor sem renúncia. Não existe amor sem dor. E você pode falar assim, é dura essa palavra, e é mesmo. Não existe amor sem dor. Amar vai doer. Amar dói. Perdoar dói. E Jesus, quando quis amar, ele teve que fazer coisas, irmãos. Está lá, aquele caminho, quando Jesus está passando, ele passa por Samaria. Aquele era o caminho mais longo. Tinha outros caminhos que ele poderia ir. Mas Jesus escolhe esse, o caminho mais longo. Mas porque tinha uma mulher que já teve 5 maridos, e agora que ela estava não era seu marido, que precisava de conhecer o amor. Tá vendo que o amor às vezes é nos levar nos caminhos mais distantes. Jesus está indo na Páscoa, em João capítulo 5, na festa da Páscoa. Era para ir indo para o templo festejando, mas lá no tanque de Betesda tem um paralítico. E ele vai lá acolher o paralítico, de João capítulo 5. Tá vendo que o caminho do amor vai nos tirar dos caminhos de festa? E às vezes vai nos levar em caminhos mais difíceis e mais complicados? Não quer dizer que Jesus posteriormente não foi participar da Páscoa, sim. Mas eu quero dizer que o amor às vezes vai frustrar os nossos planos. Eu queria fazer isso, isso e aquilo. Mas porque eu amo, eu vou ter que frustrar os meus planos. E aí eu pergunto, irmãos, nós como igreja, como nós amamos, nós somos igreja e nós estamos juntos como igreja, vivendo como igreja. Sim ou não? Já não a igreja e ser igreja não frustrou os nossos planos. Às vezes a gente tem um plano e o irmão liga pra gente e fala assim, precisa de ajuda. Você fala assim, amém. Você já abandona o plano que você estava fazendo e vai amar. O caminho que Cristo amou, que a gente precisa seguir, é um caminho não de um amor falado, mas de um amor demonstrado. Quando eu olho para a cruz, eu vejo uma carta de amor. Eu vejo ali escrito com o sangue de Cristo, como se estivesse escrito na cruz, eu amo vocês. Eu te amo. Está lá na cruz. Jesus não falou essa palavra, mas ele deixou escrito com as suas atitudes. Só que nós estamos vivendo uma cultura ocidental, baseada nos grandes filósofos gregos, que iam para os seus grandes discursos e falavam e nada cumpriam. É a forma que nós estamos acostumados. É da nossa cultura, é bonito falar, mas é muito difícil agir. É muito difícil cumprir. Mas esse caminho que nós precisamos andar conforme Cristo amou, é um caminho que nós vamos fazer se renunciando, se entregando. Por isso que Paulo em Romanos 12 vai falar, ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o que é oferecer o corpo como sacrifício vivo? É quando você abre mão do seu descanso, é quando você abre mão dos seus planos,
quando você abre mão dos seus sonhos para amar o seu irmão, a sua irmã, a igreja, aquele que não merece, para trilhar o caminho do Senhor, é você oferecendo o seu corpo. Não um corpo morto, porque para Deus isso nada vale, mas um sacrifício vivo. E não somente vivo, mas que gera vida. Como que está a nossa vida de renúncia? Eu estava pensando, enquanto estava vindo para cá, sobre os nossos irmãos que morrem pelo Evangelho. A gente tem todo o conforto do mundo e reclama. O povo reclamão que é nós. E tem pessoas que estão sendo degolados por amor ao Evangelho. Tem pessoas que foi assada de um lado e de outro por amor ao Evangelho. Tem pessoas que foram assadas em um caldeirão de piche. Jogaram lá dentro 2 amigas, um caldeirão de piche. Uns foram mastigados por leões. E o autor da carta aos Hebreus repreende duramente os irmãos hebreus, porque eles queriam desistir e falaram assim: por que vocês querem desistir se vocês ainda não tiveram que resistir até o sangue? Isso fala de martírio, esse até o sangue fala: vocês lutaram um pouco ainda, porque ninguém ainda teve que morrer por amor do Evangelho. E às vezes a gente quer desistir porque está cansado. Oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo. Não é oferecer os vossos corpos por uma placa. Não é oferecer os vossos corpos por coisas inúteis. Pega lá quem está no mundo, está oferecendo os vossos corpos em baladas, em bebidas, em drogas, em prostituição e adultério. Está oferecendo os vossos corpos em sacrifício vivo para outros deuses. E nós estamos querendo conforto. Não tem problema ter uma vida confortável, mas é melhor ter uma vida santa. É melhor conhecer a Deus do que simplesmente ter uma vida confortável. Os irmãos pensam que é fácil, irmãos. Não é. Hoje eu estava lá sofrendo em casa. Eu estava até meio estressado, o estresse por da mensagem. Dói na gente. Você fala assim, eu quase não peguei hoje. Eu falei assim, não, eu estou em condição de pegar. Eu falei, amém, Jesus. Meu chamado é esse, eu não vou retroceder. Oferecei os vossos, a vossa mente, o vosso intelecto. Irmãos, vamos aproveitar enquanto há tempo a liberdade do Brasil. Vamos aproveitar enquanto há tempo. Porque depois Deus vai colocar uma perseguição e vai permitir uma perseguição, porque a igreja não valorizou o seu tempo de liberdade. Que ele estava frutificando, evangelizando. Ontem a gente propôs lá o evangelismo aqui. Infelizmente, só veio o responsável do departamento de missão e o ministério. A gente mandou lá no grupo da igreja. E eu não estou repreendendo os irmãos, não. Só estou dando um exemplo. Cada um tem seu compromisso, irmãos. Eu entendo, às vezes não tem jeito de vir. Deus abençoa. Não preocupa, não. Mas eu estou falando assim. E é algo que tem. E eu acho que eu estou um pouco arrependido de algumas pregações que eu fiz no passado. Te falando que a gente precisa ter uma vida de equilíbrio. Estou quase lançando isso fora. A gente precisa sim ter uma vida de equilíbrio para não perder a nossa família. Mas nós precisamos ser intensos, ser desequilibrado mesmo com o reino. Se tiver que adoecer, que adoeça. Mas que seja fiel a Jesus. A função nossa como igreja é não deixar você adoecer. Mas preocupa não, o Senhor da obra cura.
Se eu fiquei gripado porque estava evangelizando, não preocupa não. E se morrer, vai para o céu. Mas fez a obra. Estou dando exemplo, né? Em nome de Jesus. Ninguém vai morrer de gripe aqui, não. Mas eu estou falando, se tiver, que seja. Porque tem missionários que saem. Eu não sei se o irmão já viu culto de missionários que vão para o campo. E eles já despedem dos familiares, porque eles sabem que eles vão morrer. Tem aquele show coletivo, abraçado com os familiares. Os familiares já se despedindo. Porque eles sabem aonde eles vão pegar o evangelho, serão torturados e mortos. E às vezes o frio esvazia a igreja no brasileiro. Gente, que evangelho é esse? E a gente volta para cá, para o texto. Ele vos amou, ele se entregou. Ele se entregou a si mesmo. Por isso, quando eu olho lá para o Gólgota, quando eu olho para tudo aquilo, quando fala quem é Jesus, ele fala, sou eu, todos caem. Ele poderia ter falado, agora eu vou fugir porque todos caíram. Não, ele espera todos se levantarem. Judas dá o beijo, tá aí, e ele ser preso. Eu costumo falar que não eram os soldados que levavam ele para a cruz, era ele que levava os soldados para a cruz, porque ele se entregou a si mesmo. Ninguém pode dominar um homem que é livre nesse tamanho. Paulo, nessa liberdade, ele escolheu ser preso. Era só ele ter sido covarde que não era. Era só ele ter escutado o conselho da igreja, não, Paulo, não vai em Jerusalém, não, Paulo, não faça isso. Ele, eu vou, porque Deus tem plano lá, e mesmo que eu seja preso, vituperado, eu vou. Eu já estou preparado para isso. E é o que Deus já falou lá no início para Ananias. Ananias, você vai ver o quanto esse homem vai padecer por amor do meu nome. Olha, irmãos, o evangelho vai trazer sofrimento. E aí continua falando por nós, em oferta e sacrifício a Deus. É sacrifício e é uma oferta porque é voluntário. É sacrifício porque tem que se doar, tem que se entregar. Leva à morte. Mas olha o que fala depois, enxergo suave. Isso aqui é lindo. Enxergo suave. Vamos andar esse caminho. Esse caminho que é um caminho que vai nos levar, irmãos, ao sofrimento. Mas é um caminho que para Deus tem cheiro suave. Eu lembro um testemunho, uma visão que eu tive uma vez. Quando eu assumi a igreja, eu tive que abandonar a engenharia de novo. Eu me lembro que no dia que eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu estou abandonando de novo. Tudo bem. Não é esse teu plano, esse pode ser o sonho do meu pai, da minha mãe. Mas eu estou abandonando, Jesus, novamente. Tem problema não, eu vou cumprir o teu. Eu me lembro que eu via como se fosse na faculdade, e uma fumaça subindo assim. E eu escutava o Senhor falava, subiu com um cheiro suave. Tem coisas que a gente tem que colocar no altar. O nosso medo. Tem que colocar no nosso altar alguns sonhos que por amor a Cristo não mais acontecerão. Mas Ele nos leva também a viver coisas muito maiores do que sonhamos ou do que pensamos. Por amor a Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele está querendo dizer assim, Timóteo, eu também estou subindo como um cheiro suave.
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça já me está guardada, a qual o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, para todos aqueles que amarem a sua vinda. A nossa vida, o chamado do amor é ser semelhante a Cristo, aquele que se entrega, aquele que se doa, aquele que se oferta. Bem-vindo ao Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro, a gente tem que fazer coisa que a gente não quer, mas porque a gente ama Jesus. A gente tem que se cansar em coisas que a gente não quer, mas a gente ama Jesus. A gente tem que ter compromisso que a gente não quer, mas a gente ama Jesus. Irmãos. Os irmãos acham. A vida do crente, falar igual minha irmã fala, não é um mogamo. Tem uma irmã aí que fala isso lá num bairro aí de Lafayette. A vida do crente não é. A vida do crente, irmão, a vida do crente é uma vida de dores, mas de muitas alegrias. Como explicar essa vida? Uma vida. Aí isso eu lembro de um pastor contando o testemunho dele, que ele chegou sozinho para limpar a igreja, marcou um putigão, e só apareceu ele. Ele falou, eu vou limpar. Ele falou, quando eu estava limpando, no meio daquela igreja apareceu um anjo do Senhor. E ele limpando, o anjo do Senhor olhando para ele. Ele falou, meu Deus do céu. Mas era Deus falando assim, meu filho, eu estou secando. Você não está sozinho, meu anjo está aí contigo. Enquanto você está ofertando, o Espírito está levando. O Espírito Santo está guiando. O Espírito Santo está levando a Deus a adoração. Enquanto você está amando o irmão que você não quer amar, está subindo como um cheiro suave, está subindo. Quando você está se oferecendo no altar, trilhando o caminho que às vezes você não quer trilhar, está subindo como um cheiro suave, está subindo. E Ele está sendo adorado, Ele está sendo glorificado. Enquanto as ofertas estão subindo com cheiro suave, Deus também está derramando glória. E aí a nossa vida, o nosso rosto começa a resplandecer. Você acha que Abraão queria o chamado que ele tinha? Você acha que Moisés queria o chamado que ele tinha? Você acha que Elias queria o chamado? Imagina você chegar diante do rei e falar, não vai chover. E aí, a partir dali, ser perseguido. Até um dia que ele desiste, ele fala assim, não, Senhor, eu não aguento mais, eu não sou melhor do que os meus pais, me mata. E você sabe o que aconteceu naquele dia? Deus enviou seu anjo. Oh, aleluia! Você acha que quando Deus fala, Jacó, sai dessa terra, Jacó, e volta para a terra dos seus pais, e ele está voltando, está lá no vale de Jaboque, vai lá, está só, e Deus envia o seu anjo, está lá no meio do mar vermelho, o povo questionando a Moisés, e Deus está falando, diga o povo que marche, Moisés, chega diante do mar, põe o cajado e as águas vão se abrir, a água se abre. Está lá Daniel por orar. E Deus envia o seu anjo na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, por ser fiel, está dentro de uma fornalha. Mas aquele que é semelhante ao Filho dos deuses, está lá também. Persista, avance, não desista, caminhe um caminho do amor, é um caminho doloroso, sim, ele é. Mas é um caminho que quando você precisar, o céu vai enviar recurso,
O caminho do Senhor, quando você precisar, o anjo vai ser enviado para te consolar, para trazer vitória, para trazer a cura, o conforto. Não desista, vale a pena se ofertar no altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vale a pena. Fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a vossa obra não é vã no Senhor. Dói pedir perdão, dói perdoar, dói amar, dói se oferecer como sacrifício, dói. Mas é melhor doer na terra e ser recebido no céu. Vamos ficar em pé?